o sexo nem é tão bom assim. O sexo foi transformado em um deus, em um ídolo, em um bezerro de ouro nestas épocas modernas. As pessoas, os seres modernos, vivem atribulados com a ideia do sexo. Tudo na vida do ser humano moderno orbita em torno do sexo. Tudo que se faz, se pensa, se cria, gira em torno com a finalidade de se ter o sexo. Isso é uma doença sem precedentes, sem tamanho, pois isso se torna uma patologia, uma escravidão. Não falo nem do sexo verdadeiro, estou aqui a tratar do sexo como a modernidade enxerga. Algo de fato bestial, aprisionador. Parem para meditar, para analisar. Fazemos das tripas o coração, fazemos mundo a fundo para termos sexo. E, se analisarmos, a modernidade é o período histórico onde menos sexo fazemos. E quando fazemos, é, na verdade, uma bela de uma porcaria. Às vezes, nos deitamos com uma pessoa que sequer conhecemos, que sequer temos algum tipo de atração, que sequer desejamos estar, mas nos fazemos presentes sexualmente com esta pessoa pelo simples fato de alimentar um ego ou uma necessidade imposta pela sociedade atual, fazendo deste momento algo animalesco, bestial. Às vezes, em poucos minutos, resolvemos a parada, resolvemos o ato sexual em si, aonde ambos os participantes saem desta situação piores do que entraram, mais vazios, mais amargurados, mais desiludidos. Mas por quê que o sexo não é tão bom assim? Como já disse em outros áudios, fizeram do sexo um deus. O sexo, ele não foi feito para ser um fim em si mesmo. O sexo deveria ser encarado como um meio para se chegar ao fim, a um fim. E enquanto o ser humano de fato não compreender isso, irá navegar eternamente em um oceano de sofrimento, porque nunca conseguirá suplantar este sexo. E este sexo irá eternamente atormentar os seus sonos, irá fazer parte dos seus piores pesadelos, não deixando com que você se concentre em nada mais, nada além da própria sexualidade. Não sou puritano, não reconheço a necessidade biológica, fisiológica do sexo. Como eu disse, o sexo é um meio para que possamos nos livrar deste sexo, para que este sexo não nos domine mais. E todo esse discurso que há, principalmente na sociedade ocidental, em que nós devemos nos afastar do sexo, que sexo é diabólico, que sexo é profano, isso
só irá gerar pessoas mais pervertidas, pessoas decaídas, pessoas sofredoras. Quando se tem essa visão do sexo, cada vez mais você estará bêbado de vontade de praticar este sexo. Para que você compreenda de fato que o sexo nem é tão bom, você precisa praticar o sexo. Você precisa ter essa experiência. Para você ver, para você experimentar, para você experienciar, ter essa experiência de que o sexo que a modernidade prega é superestimado, né? Eu não vou nem entrar no mérito do verdadeiro sexo do Tantra, algo muito mais contemplativo e meditativo com o teu parceiro e com a tua parceira, do que esse ato animalesco que é praticado nos dias atuais. Este sexo que traz feridas na alma, que traz feridas na carne, que traz uma dor constante, que nos deprime. Este é o sexo superestimado moderno, em que nós de fato devemos nos livrar. Não é tão bom assim, porque por mais que nós tenhamos um êxtase animalesco enquanto praticamos o sexo moderno, o pós-sexo é algo vazio, frio, perverso. Como já disse, fazendo com que nós nos deitemos numa cova maldita, nesta cova de sofrimento, de tristeza. Mas as pessoas precisam entender isso de uma vez por todas, e que este caminho que está sendo trilhado pelo homem moderno não é o caminho para suplantar o sexo, porque desta forma que o sexo está sendo feito, quanto mais fazemos, mais desejamos fazer. É um looping eterno, é um sofrimento em cadeia, um sofrimento sem fim. Olha, principalmente de forma racional para esse sexo. Tudo que você faz é para ter este sexo. Quanto sofrimento, quanto enfado, quanta labuta, quanto fardo você coloca sobre as tuas costas para ter alguns minutos de uma ninharia, de um prazer tão miserável que é o prazer dessa ejaculação, que você vai ter alguns segundos de um êxtase, de uma contemplação do divino, vamos colocar assim, de uma ausência de ego, de uma ausência de tempo, uma pequena morte, em que você realmente, nesses segundos, tem aquele frenesi divino, mas que logo é derrubado na cova mais imunda e fria, penosa, sofrível. Não desejo isso para ninguém. Desejo a verdadeira sexualidade. Aquilo que fará com que você realmente tenha o êxtase profundo, sem a necessidade de passar pelo vale das sombras, este vale do sofrimento, essa dor de alma e carne. Mas necessário se faz esta compreensão de que o sexo não é tão bom assim, e compreender o caminho verdadeiro da verdadeira sexualidade, da verdadeira realização. O mundo hoje é doente profundamente, e o causador dessa doença, o principal agente
desta doença moderna é este tipo de sexo. Esse sexo vazio, um sexo de mentiras, um sexo egocêntrico, e que, se continuar, irá cada vez mais escravizar a humanidade. Como suplantá-lo? Como vencê-lo? Como compreender que ele não é lá essas coisas? Você vai praticar. Você vai colocar sobre a mesa todos os esforços que você tem de realizar para ter essa ninharia. E de forma racional, vai ver que de forma alguma vale a pena. Você move montanhas para ter algo tão patético, frio, desgostoso, sem sentido. Sinceramente, não entendo o porquê transformaram algo tão pequeno, algo que é meio e não fim, em um Deus tão grandioso, algo que rege a modernidade. Quando vocês de fato entenderem isso, vocês vão se libertar do sexo. Vocês vão deixar isso de lado. E aí sim, a sua mente começará a funcionar como deve. Você conseguirá se reconectar consigo mesmo e dar vazão a outras práticas mais edificantes, a fazeres mais sublimes, mais altos. E o sexo não mais será algo que irá te desfocar, tirar a tua concentração, lhe fazer cair e sofrer. Porque esse tipo de sexo você não mais desejará em tua vida. Você irá estudar, você irá buscar o sexo verdadeiro, o sexo realizador, o sexo transcendente. Porque verdadeiramente o mundo moderno tem adorado uma mentira, algo que não procede com a verdade. Enxergue o sexo como meio e não como um fim. O ser humano, em essência, ele deve suplantar o sexo. O que é os finalmente do sexo? Por que gira tanto o mercado sexual? Porque, na verdade, o que o ser humano quer com o sexo é ter aquele momento final, aquela transcendência, aquele ápice, aquele momento de eternidade em que se consegue nos finalmente com o sexo. Mas você consegue este frenesi divino com outras práticas fora do sexo, como por exemplo a meditação profunda, esse êxtase em que você não contempla mais o teu ego, o seu ego cai por terra, você fica além do tempo, você se torna uma criatura eterna, atemporal. Você consegue com a meditação, por exemplo, e com a verdadeira sexualidade, em que você e o teu parceiro se tornam um só, uma criatura em essência ligada ao divino, onde não há picos, não há mais a animalidade humana, e sim a plenitude divina. Esse sexo bestial, o sexo animalesco, é como se você estivesse subindo uma montanha. Você se agita a tal ponto em que você escala o pico da montanha. E quando você chega no pico, em que você está no ápice daquele frenesi, daquela loucura, daquela animalidade, e você ejacula, você cai de forma assustadora lá embaixo, na zona mais rasa da vida, no inferno, numa cova.
em que depois desse frenesi, dessa insanidade, dessa loucura, você vai desfrutar de tudo que é frio, de tudo que é morte, né? O ideal no sexo como meio é você permanecer no vale. Nunca escalar a montanha, mas permanecer no vale. Sem loucura, sem insanidade. Uma meditação sexual com a tua parceira, em que vocês consigam se ligarem energicamente, né? Trocar verdadeiramente a energia, fazer com que essa energia, tanto do polo masculino e do polo feminino, circule nos seus corpos em toda a completude. Só assim vocês atingirão a verdadeira sexualidade. Esta é a única forma. E quando se atinge a verdadeira sexualidade, atinge-se também a liberdade sexual. Você não mais fará sexo pela necessidade do sexo em si, mas fará um sexo como algo que te liberta, uma atividade meditativa, uma atividade transcendental. Mas é isso, meus caros. Pensem com carinho em como o sexo moderno ele é superestimado. Entenda a necessidade de suplantá-lo, de se livrar desse estigma, desse Deus falso. E aí sim, você terá uma vida de maior qualidade. Você ampliará a qualidade da sua existência. Paz a todos.